Homer Simpson foi ao espaço e salvou uma missão da NASA foguete. Em um dos episódios mais icônicos da história da série, Deep Space Homer, temporada 5, episódio 15, Homer, cansado de ser constantemente humilhado e ignorado, vê uma oportunidade inesperada. A NASA quer aumentar o interesse público pelas viagens espaciais e decide mandar um americano comum ao espaço. Homer é selecionado, muito para o desespero de todos, e após um treinamento completamente atrapalhado, ele realmente embarca em um foguete espacial. No espaço, tudo dá errado. Chips de batata começam a flutuar e invadir os controles da nave. Mas, surpreendentemente, é Homer quem consegue salvar o dia, usando seu apetite insaciável para comer os chips e impedir um desastre. Esse episódio não só fez história como entrou para o imaginário popular. Inclusive foi citado por astronautas da NASA como um de seus episódios favoritos por popularizar o interesse espacial de forma divertida. 2 Maggie Simpson atirou em Montgomery Barnes, e ninguém esperava por isso. Pistola. O mistério Quem atirou no Sr. Barnes marcou uma geração. Exibido em 2 partes. A primeira no final da 6ª temporada e a conclusão no começo da 7ª. O episódio foi uma sátira genial aos dramas policiais e criou um suspense real entre os fãs da série. No episódio, o Sr. Barnes se torna ainda mais vilão do que o normal. Tenta roubar petróleo da escola de Springfield, ameaça demitir o diretor Skinner, fecha o sol para que todos usem energia de sua usina e pisa em todos ao seu redor. No final da primeira parte, ele é baleado. A cidade inteira se torna suspeita, inclusive Homer, que estava obcecado porque Barnes não sabia seu nome. Mas a revelação surpreendeu todos. A autora do disparo foi a pequena Maggie Simpson, em um ato acidental, ao brincar com a arma que Barnes tentava tomar dela. Essa reviravolta virou referência cultural e até hoje é lembrada como uma das tramas mais engenhosas da série. 3. Lisa Simpson abandonou o cristianismo e virou budista. Em She of Little Faith, temporada 13, um episódio profundo e controverso. Lisa questiona a hipocrisia da igreja de Springfield quando ela é patrocinada por marcas comerciais após ser reconstruída com tecnologia capitalista. O padre Lovejoy aceita colocar máquinas de refrigerante, anúncios no púlpito e até naming rights no altar, tudo para arrecadar fundos. Desiludida, Lisa decide buscar uma fé mais alinhada com seus princípios e encontra o budismo após conversar com Richard Dia, que aparece como ele mesmo. Ela adota a meditação, o desapego e o autoconhecimento como filosofia de vida, algo raro de ver em uma série de comédia animada. Esse episódio é lembrado por tratar questões religiosas com leveza, mas sem perder profundidade, e até hoje é citado em debates sobre representação religiosa na TV. 4. Bart se apaixonou por Jessica Lovejoy e quase foi preso por ela coração flechado. Em Bart Girufrin, temporada 6, episódio 7, Bart conhece Jessica Lovejoy, filha do reverendo Lovejoy. A primeira impressão é de que ela é uma garota exemplar, comportada, religiosa e vinda de uma família conservadora. Mas, com o tempo, Bart percebe que Jessica é ainda mais rebelde e manipuladora do que ele jamais foi. Ela o convence a fazer pequenas travessuras que escalam rapidamente até o roubo de dinheiro da igreja. Quando Bart tenta impedir, já é tarde. Ele se torna o único suspeito. Apenas com a ajuda de Lisa, ele consegue limpar seu nome, mas não antes de se apaixonar perdidamente e ter o coração partido. Esse episódio marcou uma das primeiras vezes que Bart enfrentou as dores reais de um relacionamento, com direito a traição, frustração e culpa. Um dos episódios mais emocionalmente maduros da série. 5. Ned Flanders perdeu a esposa Maud de forma trágica pomba. No episódio Alone Again, Natura de Dilly, temporada 11, Springfield está em um evento automobilístico quando, em uma cena repentina e chocante, Maud Flanders é atingida por uma rajada de camisetas lançadas por um canhão promocional e cai da arquibancada. Ela morre instantaneamente. A morte de Maud não foi apenas inesperada. Ela marcou o fim de uma era para os Flanders. Ned, o vizinho ultra-religioso de Homer, agora se vê viúvo e sozinho com os filhos. O episódio lida com o luto, com a solidão de Ned e com sua tentativa de seguir em frente. Curiosamente, a morte foi resultado de um problema real nos bastidores. A dubladora original de Maud, Maggie Roswell, saiu da série, o que levou os roteiristas a tomarem uma decisão narrativa definitiva. 6. Homer descobriu que tinha um irmão secreto e o arruinou. Em Oh Brother, Where Art Thou, temporada 2, o avô Simpson revela que Homer tem um meio-irmão, Herbie Powell, um empresário milionário dono de uma fábrica de carros em Detroit. Herbie é tudo que Homer não é, bem-sucedido, inteligente, respeitado. Ao reencontrarem-se, Herbie tenta se aproximar da família e, em um momento de confiança cega, deixa Homer desenhar um carro ideal para o americano médio. O resultado, um desastre absoluto. O carro é feio, caro e não vende. Herbie perde tudo e culpa Homer. Mais tarde, eles se reconciliam em outro episódio, Brother, Can You Spare It to Jimmy's, mas o impacto da tragédia é memorável. Uma lição sobre família, expectativas e fracassos. 7. Lisa foi enganada por uma falsa amiga ativista cara de rato. Em Lisa The Trio G, temporada 12, Lisa conhece Jesse Grass, um ativista ambiental por quem ela se apaixona. Para impressioná-lo, Lisa decide subir em uma árvore centenária que seria derrubada para a construção de um shopping e promete não sair até que seja salva. O episódio é uma sátira aos protestos ecológicos, mas também um estudo sobre identidade. Lisa percebe que está fazendo tudo por aprovação e não por real convicção. No fim, a árvore é derrubada, mas Lisa salva uma colônia inteira de esquilos. Esse episódio mostra a profundidade da personagem de Lisa, sempre dividida entre razão, emoção e moralidade, e o quanto ela está disposta a sacrificar por aquilo em que acredita. 8. Homer tentou se suicidar e falhou de forma tocante e onda. Em Homer's Odyssey,
temporada 1, episódio 3. Após perder o emprego na usina nuclear e falhar como pai e marido, Homer entra em uma espiral depressiva e decide por fim a própria vida. Ele escreve uma carta de despedida e vai até uma ponte para pular no rio. Mas algo muda. Ao ver sua família procurando por ele, desesperados, ele desiste no último segundo. A experiência o transforma. Ele decide se tornar um defensor da segurança pública. Embora apresentado de forma leve, o episódio toca em temas seríssimos: depressão, propósito e redenção. Foi uma das primeiras vezes que a série mostrou que poderia ser muito mais do que só piadas. 9. Bart conheceu um irmão gêmeo maligno preso no sótão faca. No especial de Halloween Treilhouse of Horror 7º, temporada 8, há um segmento intitulado The Thing and I, onde Bart descobre um segredo aterrador. Ele tem um irmão gêmeo que foi escondido pela família desde nascimento. Hugo, o irmão, nasceu grudado a Bart e foi separado cirurgicamente. Porém, por ser considerado o gêmeo maligno, foi trancado no sótão por toda a vida. Um dia, ele escapa e decide se fundir novamente com Bart. Mas a reviravolta vem no final. O Dr. Hibbert descobre que o verdadeiro gêmeo maligno era Bart e Hugo era o bom. Embora não canônico, esse episódio é um exemplo brilhante de como os Simpsons conseguem misturar humor com horror psicológico e ainda surpreender com uma boa reviravolta. 10. Homer e Marge se separaram e ele começou um romance com uma farmacêutica coração partido. No episódio Dangerous Curves, temporada 20, o casamento de Homer e Marge é colocado em xeque. Após uma série de desentendimentos e acusações de infidelidade, o casal decide se separar. Homer acaba conhecendo uma mulher chamada Candace, uma farmacêutica que traz de volta uma sensação de novidade, paixão e atenção que ele sentia falta. Enquanto isso, Marge também revive lembranças antigas e flerta com a ideia de seguir sozinha. O episódio alterna entre passado e presente, mostrando como o casal se apaixonou originalmente e como os erros do tempo os afastaram. No fim, porém, eles percebem que, apesar de tudo, ainda querem lutar um pelo outro. Esse episódio é um dos retratos mais maduros do relacionamento de Homer e Marge, mostrando que até o amor mais duradouro precisa de reconstrução. 11. Moe quase cometeu suicídio por solidão, mas foi salvo por Meg Mamadeira Coração Partido. Em Moe Baby Blues, temporada 14, Moe Sisla, o amargurado dono do bar, está mais deprimido do que nunca. Cansado de ser ignorado e rejeitado, ele decide acabar com a própria vida pulando da ponte de Springfield. Mas naquele exato momento, o carro dos Simpsons sofre um acidente e Meg é arremessada para fora, caindo direto nos braços de Moe. Ele, sem querer, a salva. O ocorrido vira notícia e Moe se torna uma espécie de herói, passando a cuidar de Meg e criando um vínculo profundo com ela. É um episódio tocante que mostra um lado raramente explorado de Moe, sua necessidade de ser amado. Meg, sem dizer uma palavra, oferece a ele o que ninguém mais ofereceu: afeto genuíno. 12. Bart vendeu sua alma por $5 e se arrependeu profundamente. Fantasma. No episódio Bart Sells His Soul, temporada 7, Bart decide provar que a alma não existe, vendendo a dele para Milhouse por apenas $5. Mas depois que a venda acontece, ele começa a sentir que algo está errado. Portas automáticas não o reconhecem, ele não consegue sentir prazer com piadas, e até seu reflexo parece estranho. Aos poucos, ele começa a acreditar que realmente perdeu algo fundamental. Desesperado, implora para Milhouse devolver o papel com Bart Soul, mas Milhouse já o trocou por brinquedos. Bart passa a noite inteira em busca de sua alma, até que Lisa, em um ato de bondade silenciosa, a devolve para ele. Esse episódio é amplamente considerado um dos mais filosóficos da série, tratando de temas como fé, identidade e espiritualidade com maestria, tudo sob a ótica de uma criança. 13. Marge foi presa após se esgotar emocionalmente como mãe carro de polícia colisão. Em Marge in Chains, temporada 4, a rotina estressante de Marge finalmente a quebra. Após um surto coletivo de gripe asiática em Springfield, a cidade entra em pânico. Marge, já sobrecarregada com tarefas domésticas, cuidados com os filhos e demandas da cidade, acaba se distraindo e acidentalmente rouba uma garrafa de licor do supermercado. Ela é presa e julgada, com a cidade inteira se voltando contra ela. Sem Marge, a casa vira um caos. Homer, Bart e Lisa percebem o quanto ela era o pilar da família. No final, Marge é libertada após todos reconhecerem sua importância. Esse episódio mostra, de maneira cômica e ao mesmo tempo séria, o colapso silencioso que muitas mães enfrentam por acumularem tantas responsabilidades invisíveis. 14. Lisa previu a presidência de Donald Trump. Sim, mesmo. Prédio clássico Bola de Cristal. Em Bart to the Future, temporada 11, Lisa é mostrada como presidente dos Estados Unidos no futuro. Durante uma reunião na Casa Branca, ela menciona que herdou um país falido de Donald Trump. A fala era apenas uma piada absurda na época, ano 2000, mas acabou se tornando uma previsão real quando, 16 anos depois, Trump foi realmente eleito presidente dos Estados Unidos. O episódio viralizou nas redes sociais após a eleição, e até hoje é citado como um dos exemplos mais surreais das previsões dos Simpsons. Mais do que uma coincidência, o episódio brinca com a ideia de destinos improváveis e acerta em cheio. 15. Homer comeu um pimentão tão picante que teve uma viagem espiritual com um coiote falante pimenta vermelha, cara de lobo. Em El Viagem Misterioso de Nuestro Jumer, temporada 8, Homer participa de um festival de pimentas e come um pimentão ultra
apimentado vindo do deserto. A experiência desencadeia uma alucinação psicodélica intensa, na qual ele encontra um coiote falante, dublado por Johnny Cash. Durante essa viagem mística, Homer começa a refletir sobre o verdadeiro significado de sua vida e seu relacionamento com Marge. Ele questiona se ela é realmente sua alma gêmea e parte em uma jornada emocional para reencontrar sua conexão com ela. Esse episódio é visualmente surreal, filosoficamente profundo e emocionalmente poderoso. Uma verdadeira obra-prima animada disfarçada de comédia.